Boa noite, Lívia. Boa, Ricardo, Dona de Lisboa. Olá a todos. Então, nós vamos dar início a este webinar. Queremos agradecer a todos por estarem hoje aqui connosco a falar de um tema que com certeza é interessante, que é falar sobre casais, relações em casais, e sabemos todos nós que temos relações o quanto pode ser desafiante e quantas questões teremos muitas vezes que aprender de nós próprios sobre nós, com a pessoa que está ao nosso lado, e como é que também nos podemos desenvolver como pessoas, com a pessoa que efetivamente escolhemos para ser o nosso parceiro ou parceira. Então, o meu nome é Paula Ribeiro, sou a fundadora da We Care On, e hoje vamos estar aqui para falar convosco, ou seja, é um webinar que é muito interativo e por isso pedimos mesmo que ao longo da conversa que a Raquel e a Cláudia vão ter convosco, que vocês possam aproveitar para tirar as questões, tirar dúvidas do vosso relacionamento. Como irão perceber, são dúvidas ou são questões que vão perceber que os outros também estão a ter, ou todos os outros também têm, que nesta altura de confinamento, se calhar com 24/24 em casa, especialmente para quem está em teletrabalho, se calhar mais irritação temos, menos paciência temos, e está tudo bem, isso é tudo normal, fruto desta época, mas também temos aqui estratégias e soluções para perceber como é que podemos ajudar. Então, vou passar a palavra às minhas colegas. Queria só dar uma nota, que é, nós no final deste webinar vamos sortear um voucher, aliás, 2 vouchers, para vocês que estão aqui, e que queiram efetivamente ter 30 minutos de conversa, se calhar mais privada, com a Raquel ou com a Cláudia, para falar do vosso relacionamento ou mesmo de um tema qualquer que possa surgir. Então, fiquem aí até ao fim, vamos sortear então esse voucher e depois basta depois nos contactarem, as pessoas que receberem, para podermos então alinhar uma data e hora para vocês poderem falar com a Raquel ou com a Cláudia, com quem preferirem. Então, vou passar a palavra aqui às minhas colegas, elas vão se apresentar e vamos dar início então a esta conversa que espero que seja proveitosa para vocês todos. Até já. Raquel ou Cláudia, quem de vocês quiser. Queres começar tu? Posso começar. Então, boa noite a toda a gente que nos está a ver, bem-vindo a quem chegou. O meu nome é Raquel Ferreira, eu sou psicóloga clínica aqui na We Care On, portanto podem encontrar-me aqui na nossa página de profissionais e também formadora. Na We Care On, o meu trabalho incide sobre adultos e também sobre casais, e é no fundo por isso que estamos aqui as duas hoje, para falar também um bocadinho sobre este tema, que não passa, como se costuma dizer, de moda. Portanto, há sempre desafios e os desafios são diferentes, mas são partilhados por muitas pessoas que nos procuram na We Care On e, portanto, daí acharmos e contribuirmos de alguma forma para sensibilizar e também para vos dar estratégias sobre como lidar melhor no vosso relacionamento. Olá, boa noite a todos. Eu peço desculpa ainda não ter, entretanto, dito nada e peço de antemão desculpa se houver alguma dificuldade aqui também na rede, que eu estou a sentir aqui alguma dificuldade no sinal. O meu nome é Cláudia Graça, também sou psicóloga na We Care On. Dentro do público-alvo com quem trabalho, os casais são também um dos públicos. E, portanto, de alguma forma espero que se divirtam, que exponham e que participem também neste webinar para que possam expor as vossas dúvidas, as vossas questões, tentar perceber se existem estratégias que nós possamos vos dar para que façam, então, essa sincronização de passo que procuram nas respostas que vos trouxeram até cá. Posto isto, eu gostaria de explicar melhor como é que vai ser a dinâmica deste webinar. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos apresentar-vos algumas regras de ouro que são de base, ou que servem de base de qualquer relacionamento. Essas regras de ouro nós deixamos aqui como sugestão um livro que eu vou tentar mostrar, eu espero que consigam ver, mas também posso deixar no chat, provavelmente já conhecem, que é precisamente as regras de ouro de casais saudáveis,
e, portanto, algumas das regras que nós vamos aqui falar também partem como base e têm como ponto de partida este livro muito interessante, de um autor muito conhecido a nível mundial. Pois bem, a seguir a isso, vamos abrir aqui um espaço de perguntas e respostas e, portanto, sintam-se completamente à vontade para perguntar, para partilhar algum desafio que tenham sentido ou que estejam a sentir no vosso relacionamento, para que nós consigamos responder e ajudar da melhor forma possível. Pedimos que as perguntas que forem eventualmente feitas sejam sempre o mais objetivas possíveis, para que também consigam ter uma resposta mais objetiva. Ainda assim, ao longo da semana, nós fomos recebendo várias perguntas, às quais vamos dar hoje também respostas, sem nos esquecermos, obviamente, de nenhuma, e sempre também lembrando que cada caso é um caso e, portanto, as respostas que nós vamos dar é de uma forma um bocadinho mais geral, que servem, no fundo, para toda a gente, e porque são dúvidas e perguntas que não são únicas e exclusivas, mas sim partilhadas por uma data de pessoas que estão em relacionamentos. Posto isto, a primeira regra de ouro para um relacionamento mais saudável é compreender a mente humana. O que é que isto quer dizer? Pode parecer um bocadinho complexo, mas basicamente é nós conseguirmos perceber, e é algo que nós podemos informar-nos sobre, de como é que a nossa mente funciona. Isso é importante para nós compreendermos não só o nosso comportamento, mas também o comportamento do outro, a forma como nós pensamos, que todos nós somos feitos de crenças, de valores, somos seres que aprenderam por imitação, portanto aprendemos com as relações dos nossos pais, eventualmente, dos nossos avós, portanto pessoas que nos são mais próximas e mais queridas, e essas crenças e valores vão reger a forma como nós também nos relacionamos no futuro. Portanto, estes processos internos cognitivos de pensamento também são importantes nós termos alguma consciência de como funciona, porque isto permite-nos ter uma maior percepção daquilo que é o outro. A segunda dica e a segunda regra que nós lhe trazemos e que apresentamos é que a intencionalidade não muda a personalidade. Ou seja, muitas vezes chegamos casais a terapia porque tentaram N vezes conversar sobre um assunto que os incomoda. Vamos imaginar o facto da pessoa ser um bocadinho mais desarrumada. Estou a dar um exemplo. E que já conversaram sobre isso, já comunicaram, já discutiram, e houve promessas de mudança, não é? Porque se notou que para o outro isto era um comportamento desconfortável e, portanto, ficou a promessa de que as coisas iriam mudar. O que é que acontece? Acontece que nos primeiros tempos as coisas mudaram, houve um esforço muito maior, uma atenção, um cuidado, mas, como tudo na vida, à medida que nós vamos assumindo que a nossa relação está mais segura, podemos descansar e voltamos muitas vezes a hábitos e a comportamentos antigos. Ou seja, eu tenho a intenção de mudar porque eu percebo que para o outro aquele copo desarrumado ou os sapatos à porta, e isto também acontece em mulheres, é uma coisa que eu quero mudar porque eu sei que é desconfortável para a outra pessoa e que provoca um atrito na minha relação. Mas isso não quer dizer que só pelo facto de eu querer mudar isso, eu consiga fazê-lo na realidade. Dei o exemplo da desarrumação, mas posso dar outro exemplo qualquer, uma pessoa que seja mais introspectiva, uma pessoa que seja menos sociável, por exemplo, ou uma pessoa que é muito sociável, por exemplo, e precisa deste contacto com o outro. No fundo é percebermos que nós podemos ter uma intenção de mudar, porque compreendemos que há um desconforto no outro, mas isso não quer dizer que nós consigamos partir para essa mudança e que daqui a uns tempos a coisa funcione melhor. O que é que acontece? Acontece que no momento em que eu prometo alguma coisa, o outro cria uma expectativa. E por isso, às tantas, quando as pessoas ou os casais vêm para a terapia, vêm não só com o problema de base, pelo qual têm discutido, mas também com um sentimento de falta de confiança, porque tu prometeste imensas vezes que ias mudar e não mudaste. E, portanto, há um defraudar de expectativas e, por outro lado, há um sentimento de culpa e de falha, muitas vezes, de, pois, eu prometi e realmente não aconteceu ou não consegui. Portanto, é importante também nós percebermos isso, percebermos que a intencionalidade é mesmo que eu queira mudar alguma coisa em mim, que pode ter mais de personalidade, pode efetivamente não acontecer.
Agora pego aqui eu na terceira regra de ouro, que é compreender os tipos de solidão e também percepcionar os perigos das relações sociais. O que é que isto... Ou seja, isto são, na verdade, são dois conceitos. O primeiro diz respeito, lá está, ao compreender este tipo de solidão, que é que pode acontecer os medos individuais de cada um, aquele medo de ficar sozinho, que às vezes nos leva a perdurar numa relação que de alguma forma também já não nos satisfaz na plenitude. Tem também a ver com a forma como nós às vezes nos sentimos sozinhos na relação e às vezes também com este tipo de solidão que nós às vezes acabamos por excluir um bocadinho o companheiro ou companheira porque precisamos de um tempo para nós. Existem aqui vários tipos de solidão e cada um tem, enfim, o à vontade ou o querer estar sozinho de alguma forma ou não querer. Depois também tem aqui esta ambivalência. O perigo das relações sociais prende-se muito com aquilo que, como a Raquel disse ainda há bocado, com estas questões dos preconceitos que temos sobre relações que nos foram passados de alguma forma e que quando estamos lá fora, quando estamos no social, queremos atuar em conformidade com os papéis que de alguma forma convivem connosco cá dentro. Portanto, se calhar eu dentro de casa até tenho uma tipologia de relação que para mim funciona super bem, mas depois na rua, enfim, num contexto mais social, tendo a passar ou a querer a expectativa daqueles papéis que revejo ou que tento ver nos outros. E, portanto, isto são duas coisas que temos aqui que contrabalançar e que temos que compreender que existem. A quarta regra de ouro é ninguém muda ninguém. E isto é muito importante. Um bocadinho aqui a ver com a segunda regra que a Raquel disse, esta questão de às vezes queremos muito mudar e temos muita expectativa que o outro possa mudar através do amor que sentimos, que nutrimos um pelo outro, mas nem sempre isto acontece, porque quando são coisas muito de base, de personalidade, de estrutura, é difícil mudar. Não é que a pessoa não queira fazê-lo por nós, às vezes é mesmo uma questão de não conseguir, e se nós continuarmos a cultivar esta expectativa de que o outro vai mudar ou não muda porque não quer, na verdade estamos a trazer dano à nossa relação. Às vezes a aceitação é mais nossa amiga do que propriamente estarmos a querer condicionar constantemente os comportamentos que são mais normais na outra pessoa, que são mais naturais na outra pessoa. A quinta regra que vos trazemos de alguma forma é combater, e eu acho que toda a gente vai perceber, este fenómeno do bateu, levou. Um bocadinho do que acontece também nas crianças, não é? Do não, tu é que és e não, tu é que és. Os adultos também fazem e também têm este comportamento muitas vezes em relações. E este fenómeno do bateu, levou, basicamente tem a ver com uma luta quase de poder, tem a ver com uma luta de razão e, como se costuma dizer, às vezes temos que pensar o que é que nós preferimos, não é? Se é ter razão ou paz no coração. E é um bocadinho por aqui. Portanto, às vezes nós tentamos ou vemos aquilo que o outro nos está a dizer, ou a alertar, ou a sentir como um ataque e normalmente temos tendência a contra-atacar e muitas vezes as relações escalam e precisamente por causa disso. Ou seja, porque nós começamos a discutir um copo que estava em cima da mesa e não devia estar, e às tantas já estamos a falar naquela ida à casa dos sogros que não correu bem, no jantar que era para estarmos às X horas e chegámos a Y, ou outra coisa qualquer que entretanto ficou acumulado e que nós não dissemos. E portanto, uma das coisas que nós achamos e que realmente é importante e trabalhamos em terapia de casal muitas vezes é focar no assunto que está em causa. Portanto, se nós estamos a falar sobre
determinado assunto, é de alguma forma falar sobre esse assunto e não deixar que a conversa fuja para outros tópicos, ainda que eles possam ser importantes. A sexta é um bocadinho combater a rotina. Portanto, muitos casais, especialmente casais que estão juntos há algum tempo, muitas vezes vêm para a terapia porque sentem que se perdeu a química, a chama, algum romance, algum romantismo, porque a rotina passou a ser sempre igual e, portanto, quase que as pessoas se habituaram à presença do outro quando chegam a casa e não há um funcionamento de casal. E, portanto, isso é importante. É importante criarmos espaço, é importante criarmos tempo para estar em casal, para fazer coisas que nos fazem sentir bem e, no fundo, trabalhar na nossa relação é fundamental para que ela resulte e para que ela seja sentida por cada elemento como saudável, como positiva, de alguma forma para ambos. Portanto, aquelas coisas que nós ouvimos muitas vezes falar em livros, que vemos em filmes, por exemplo, de criar dates, não é? Com os próprios casais, ter um dia no mês, ou um dia de 15 a 15 dias, ou quando vos der mais jeito, para poderem ter o vosso momento, convidarem-se um ao outro para um plano, fazer uma surpresa, é importante acontecer porque reativa essa chama, porque faz com que o outro se sinta importante e de alguma forma faz-vos lembrar, ou pode ter esse poder de vos fazer transportar para aquela relação de quando eram namorados, por exemplo. E muitas pessoas vêm para a terapia à procura dessas novas sensações, não é? Sensações do flerte, do jogo, da sedução, do será que mandou mensagem, será que não? Isso deixa de acontecer porque as pessoas passam a viver em conjunto, portanto deixa de haver, há coisas que deixam de acontecer, estás bem, como é que dormiste bem, por exemplo, porque nós quando vemos o outro assumimos de antemão que ele está bem, não é? Porque olhamos para ele e à partida parece que está tudo ok. Mas o que é facto é que às vezes faz falta haver este contacto mais próximo, faz falta haver estas perguntas e para que o outro também se sinta valorizado e acarinhado. Portanto, no fundo, é combater a rotina, fala-se muito sobre isto, mas muito poucos casais o aplicam por falta de tempo, o que quer que seja. O que é facto é que eu acho que é importante haver esse tempo e espaço e, no fundo, o tempo existe e é só uma questão de nós nos organizarmos melhor em prol de um bem maior. Não é? Okay. A sétima regra de ouro que vos trazemos, na verdade, desdobra-se em 3. Eu fiquei com as regras que se desdobram, mais coisa, menos coisa. Mas que se prende muito com 3 conceitos. Okay? O primeiro é ser simpático ou simpática. O que é que isto quer dizer? Muitas das vezes nas relações, especialmente as duradouras, nós deixamos de ouvir aquele elogio, aqueles elogios, não é? Do princípio de relação. Ou o cabelo está mais bonito hoje, ou, sei lá, a roupa fica melhor. Enfim, aqueles pequenos elogios que de alguma forma promovem a nossa autoestima e que nos transforma a todos indivíduos muito mais felizes connosco e com o parceiro, obviamente. Portanto, tente sempre o mais que puder ser simpático ou simpática, agradar a parceira ou o parceiro com estes elogios, com um sorriso, se puder, e é dentro desta vertente, por assim dizer. Depois temos o ser carismático ou carismática. Isto é elevado um bocadinho, é como se subíssemos um degrau. Ou seja, nós ao ser simpáticos estamos, enfim, a promover a autoestima da outra pessoa. Ao ser carismático ou carismática, estaremos a promover algumas características que lhe são individuais, como, por exemplo, algumas características que, enfim, para nós, têm aquele valor especial, não é? A independência, o senso de independência, a resiliência da outra pessoa, a força, a coragem, enfim, a assertividade às vezes. Ou seja, são coisas que passam muito por baixo do radar e que nós nos esquecemos, às vezes, que gostamos tanto naquela pessoa. Inicialmente, não, fogo, eu gostava, identifiquei-me logo e gostei imenso porque ele é uma pessoa extremamente bondosa.
ok, então vamos manter essa rotina de continuar a dizer ao nosso parceiro ou à nossa parceira que gostamos dessa característica dele ou dela, porque é importante, porque ela não desapareceu, está ali junto com, enfim, com o rol dos mal-entendidos que o tempo também vai nos trazendo quando estamos dentro de uma relação longa. E o que nós acabamos muitas das vezes por fazer é começar a dar mais valor, a valorizar mais aqueles mal-entendidos, aquelas pedras nos sapatos, e é mais fácil dizer tu és desarrumado, tu nunca fazes isto, ou vice-versa, desarrumada, ou não fazes aquilo, do que propriamente estarmos a desenvolver e a promover esse bem-estar na outra pessoa. E o terceiro conceito tem a ver com o ser empático. O ser empático é uma coisa que nós ouvimos muitas vezes, mas que pode ser resumido nesta frase, que é um bocadinho o peço desculpa que agora o meu cérebro teve aqui assim um bloqueiozinho, mas basicamente é ser mais lento a julgar, não é? Demorar mais tempo a julgar e ser mais rápido a compreender. O que nós normalmente fazemos é, ok, isto aconteceu outra vez, imediatamente fazemos um julgamento, a pessoa não quis saber, a pessoa não nos ouve, a pessoa voltou a fazer o mesmo, não é? Então, se calhar vamos começar a refriar um bocadinho este primeiro julgamento e vamos tentar perceber porque é que a pessoa não fez. Foi porque se atrasou de manhã e não teve tempo de fazer? Foi porque, enfim, estava a pensar na reunião importante que tinha de manhã e por acaso, por lapso, se esqueceu muitas das vezes, e buscando aqui a regra segunda, se eu não me engano, da intencionalidade não ser efetivamente o que acontece, não é? Às vezes existe essa intenção, a pessoa quer fazer, mas por N de fatores acaba por de repente não o conseguir fazer. A oitava regra de ouro tem a ver com os projetos, com o projeto de vida comum. Ou seja, neste último ponto que vos trazemos, estão aqui implícitos vários outros conceitos. O respeito mútuo, os planos comuns. Quando eu digo planos, é objetivos, aquela viagem, aquele filho daqui a 3 anos, aquela mudança de casa, a mudança de carro, enfim, outros objetivos que o casal tenha, não só individuais, mas que também sejam do casal. Prende-se com a comunicação assertiva, não vamos entrar numa descalada, como diz a Raquel, é efetivamente aquilo que por norma acontece e é normal, faz parte de acontecer, mas vamos então trabalhar nestas questões. A sexualidade também está aqui dentro, porque não deixa de ser um plano comum, um projeto de vida comum, também não deve ser desvalorizado, também é imensamente importante. Os momentos íntimos, que andam sempre a par com estas coisas, e claro, a sincronia de timings. Muitas vezes estamos em timings diferentes, timings pessoais diferentes, mesmo numa relação. E quando não estamos nesse timing, quando não estamos tão sincronizados, então tentar percepcionar se a outra pessoa está um bocado mais à frente e nós tentarmos acompanhar, ou se a pessoa está mais atrás e, ok, nós desacelerarmos um bocadinho para continuar a estabelecer um equilíbrio. Há uma nona dica, uma nona regra que eu gostava também de trazer. É uma regra especial e que tanto eu como a Cláudia suportamos e gostamos de lembrar toda a gente, até porque grande parte do nosso trabalho se foca no desenvolvimento pessoal e na psicologia positiva. Ou seja, estas 8 regras que falámos aqui um bocadinho são os pilares, que são a base também de um relacionamento, entre outras coisas, obviamente, mas diria que estas são estruturais para que nós consigamos ter uma relação mais positiva. Não descarta o trabalho individual, ou seja, tudo aquilo que nós falávamos nestas dicas, na questão do mudar o outro, por exemplo, é uma coisa que acontece muitas vezes. Portanto, todos nós temos projetos de vida, todos nós estamos inseridos numa sociedade e todos nós temos uma família que também nos passa alguns valores, que nos passa alguns dos seus projetos de vida para nós, não é? Portanto, qualquer pai ou mãe tem um projeto de vida mais ou menos pensado ou que gostava
que o seu filho aplicasse. E, portanto, muitas vezes nós deixamos influenciar e vamos absorvendo esses valores e esses projetos e procuramos esta relação e construímos uma árvore de expectativas e, por isso, quase toda a certeza, eu diria que todos nós já tivemos aquele amigo ou amiga no início do relacionamento que nos diz eu adoro tudo nele ou nela, é tudo perfeito, há só uma ou outra coisa que eu não gosto tanto, mas isso com o tempo vai lá, não é? E muitas vezes é exatamente isto que prejudica e que boicota uma relação. E depois é a consciência do eu e do outro, não é? E a seguir é isso tudo, do nós. Portanto, o apostar tempo individual para fazer as nossas coisas é importante, termos o nosso tempo, o nosso espaço, podermos usufruir da nossa própria companhia, gostarmos de nós, é fundamental para estarmos bem num relacionamento mais positivo. Dar agora espaço também a algumas perguntas e algumas respostas e, portanto, se quiserem, para quem nos está a ouvir, ir dando feedback também, saber se há alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer em relação a estas regras que nós falámos aqui um bocadinho, por favor, sintam-se à vontade de falar connosco. Nós queremos falar com vocês. Portanto, respondam-nos, deixem aqui no chat alguma coisa que não tenham percebido tão bem, que não tenha ficado tão bem esclarecida, que queiram eventualmente perguntar, dar feedback se está tudo ok. Para passarmos então aqui esta parte das perguntas e das respostas. Alguém? Foi-se toda a gente embora? Se calhar foram. Maria, olá! Perceber se há alguma pergunta, se não avançamos para a parte das perguntas. Se querem que esclareçamos algum conceito. Elizabeth, boa. Sobre as regras. Que olham de perto o tempo individual, como limitar as percentagens. Eu acho que aqui o de limitar a percentagem de tempo individual e o tempo de casal, eu sou um bocadinho suspeita, porque não há um tempo certo, ou seja, não há bem uma escala, ou seja, não há, isto não é by the book, não é? Portanto, nós não temos, ok, é X tempo individual e X tempo de casal. É um bocadinho aquilo que cada um sentir. Obviamente que, como se costuma dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? E, portanto, obviamente que se tivermos um casal em que um dos elementos está muito focado neste plano individual de desenvolvimento, o que quer que seja, e passa muito tempo nisso e a relação passa automaticamente para o segundo plano, na maior parte dos dias, então, se calhar, temos que ponderar e temos que repensar este modelo de relação. Mas é, no fundo, perceber o que é que faz sentido para cada um, o que é que faz sentido bem, não é? E como se costuma dizer, se faz sentido, faz sentido. Portanto, é um bocadinho respeitar isto e também poderem comunicar na relação aquilo que é importante. Saber que há relações que utilizam este espaço individual muito bem e conseguem gerir da melhor forma possível, isto não é um problema, e para outras que pode ser um problema. Portanto, é um bocadinho o perceber aquilo que nós sentimos. Saber também que tempo individual, quando falo em tempo individual, não quer dizer um plano sozinha, uma tarde inteira, pode ser pequenas coisas também. O termos tempo para nos mimar pode ser de permitir-nos a tomar um banho relaxante, por exemplo. Pode ser permitir-nos a pôr um creme que já não pomos há imenso tempo, pode ser permitir-nos ir fazer uma caminhada ao quarteirão depois de jantar, pode ser aquilo que for. Pode ser tempo para ler, para escrever, para pintar, para ouvir música, para fazer uma atividade desportiva, pode ser aquilo que entender que deve ser, mas é um tempo individual, é um tempo que eu tenho para repor as minhas energias e para me sentir bem. O nome do livro, eu vou deixar aqui, vou escrever aqui a mensagem, se calhar é mais fácil e podem guardar e procurar no que eu tenho a certeza que terá. Diga as perguntas a seguir, Cláudia, por favor. Ok. Só ver aqui o feedback. Já está aqui o do nós. Ok. Do livro. Ok. Tenho aqui, calculo que o Ricardo
fiz aqui um eu, outro nós, será um bocadinho para tentar perceber como estabelecer estes limites e quais é que são as fronteiras. Se não for, por favor, depois diga-me se não for. Quando se faz, ou quando se estabelece uma relação, ambos são indivíduos, certo? Existe um eu, existe um tu, que depois, em conjunto, fazem um nós. Mas quando existe um nós, as pessoas não deixam de ser o eu e o tu, não é? Continuamos a ter duas individualidades que juntas formam um casal, formam um plano comum, formam uma unidade, por assim dizer. Mas estas duas personalidades, estas duas estruturas individuais continuam a coexistir junto com aquela dinâmica de casal, com aquela dinâmica comum que as interações vão formando. E, portanto, tem que haver aqui um bocadinho esta separação. Às vezes estamos muito próximos a cultivar o nós e podemos perder com facilidade o nosso foco em nós mesmos. E isso faz com que nós não nos reconheçamos na relação, que vai gerando, por sua vez, uma defesa perante esse nós, perante essa forma de estar na relação e vai danificar essa relação. Portanto, o bom é existir sempre este pequeno equilíbrio, não é? Entre, ok, nós somos uma unidade, mas eu tenho estas particularidades, tenho estas individualidades, tu tens essas individualidades, ok. Onde é que conseguimos estabelecer aqui uma ponte comum? Quando é que precisas do tempo para ti, para te reconheceres, para te reidentificares contigo mesmo ou contigo mesma? Isto passa muito pela comunicação. A comunicação é extremamente importante numa relação, seja de que tipo for. Neste momento estamos a falar deste casal, mas a comunicação assertiva tem muito, muito, muito peso. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que estamos a sentir e pôr em cima da mesa, ok? Da forma mais assertiva possível, da mesma forma como o outro precisa de estar preparado para ouvir também, compreender e tentar trabalhar sobre o assunto. Portanto, nenhum assunto deve ser tabu numa relação, nessa tal unidade em que os dois seres individuais resolvem construir juntos, porque é isso mesmo, é uma construção, não é? Vamos pondo tijolo a tijolo, é como se tivéssemos trazido, não é? Toda uma bagagem de tijolos e depois vamos construindo a nossa relação com o melhor e o menos bom que cada um traz consigo, que é perfeitamente normal. A Tânia dizia que faz sentido, mas nem sempre é fácil focar num só assunto em causa. Nós vamos falar sobre isso, porque às vezes não é fácil focar só num assunto, porque há demasiados assuntos pendentes. E é isso que faz muitas vezes, no fundo, quando há uma discussão, quando há uma troca de ideias, é a gota que faz transbordar o copo. E essa gota às vezes é uma coisa pequenina, sem grande importância, mas é o ponto, é a oportunidade que muitas vezes temos, mais consciente, menos inconsciente, para poder puxar uma alta de coisas que nos incomodaram e que nós não tivemos oportunidade ou ainda disponibilidade emocional para falar. Por isso é que muitas vezes o copo, não é? Hoje estou do copo, lembrei-me do copo, disse outra coisa qualquer. Mas o copo não é o copo, é um mediador para uma alta de coisas que estão, como se costuma dizer, debaixo do tapete. Há aqui outra questão, que a Maria perguntava se nós usávamos o livro com base nos atendimentos a casais. Não, mas a nossa profissão, enquanto psicólogas, nós temos que estar em constante reciclagem de conhecimentos e é assim que faz sentido. E, portanto, ambas partilhamos este gosto pela leitura, por perceber dinâmicas novas, perspectivas novas, novos conceitos, novas ideias e muitas vezes novas estratégias. Como eu diria há pouco, as nossas, e posso falar pelas duas porque temos a mesma linha de abordagem, a nossa terapia de casal, muitas vezes o que acontece é o casal traz uma determinada problemática, nós trabalhamos essa problemática em consultório, muitas vezes recorrendo ao psicodrama. Se não conhecem, eu sugiro que pesquisem porque é interessante e tem a ver com uma data de dinâmicas que fazemos para avaliar não só a proximidade do casal, mas também alguns conflitos e podermos arranjar uma estratégia alternativa. Por vezes, e isto depende sempre de caso para caso, porque cada casal é único, ainda que possa ser encaixado numa determinada problemática, sexualidade, comunicação, confiança,
mas cada casal é um casal e tem formas de se relacionar diferentes e formas de abraçar esta experiência também diferente. E, portanto, às vezes o que nós fazemos é sugerimos, em quase todas as sessões de terapia de casal, trabalho de casa. Obviamente que ninguém leva falta, se não fizer, mas é importante que façam porque estamos todos a trabalhar em equipa, para que este casal, não é, possa vingar e ser cada vez mais positivo. E um desses trabalhos de casa pode ser, por exemplo, ler um livro em conjunto e debaterem-no depois de o ter lido, ou pode ser outra coisa diferente. Portanto, o livro, eu acredito que os livros que têm, principalmente porque são escritos por autores que têm uma larga experiência neste campo, podem nos ajudar a ver de outra perspectiva. Portanto, às vezes sim, recomendamos leituras, mas a nossa terapia não é baseada nisso. Achámos e escolhemos este livro porque achámos que era mais fácil passar também alguns conceitos e, no fundo, a pôr a sementinha do interesse e da curiosidade é algo que podem procurar e que facilmente encontram e que podem perfeitamente ler e tirar as vossas próprias conclusões também do que aí está. Está bem? Mas não é só isso, a terapia de casal é muito mais do que isso. Indo aqui um bocadinho às perguntas, vamos responder, Cláudia, às perguntas que nós recebemos. Sim, senhora. Você manda. Estou a brincar, obviamente. Queres começar tu? Posso? Uma das primeiras perguntas que nós recebemos prendia-se com o facto da liberdade de expressão, ou seja, quando, e numa altura agora de desconfinamento, grande parte dos casais estiveram em casa, e isto pode ter gerado problemas em alguns, houve aqui alguns desafios, nós sabemos que existem alguns picos anuais de maior tensão, e nomeadamente esses picos é após a passagem de Natal, porque é uma altura de família e de resoluções de ano novo, e muitas vezes isto leva as pessoas a repensar algumas decisões, portanto nós notamos uma maior procura muitas vezes em terapia nesta altura do ano e na altura do pós-férias, em que os casais passam muito tempo em conjunto e isto pode proporcionar algumas discussões, algumas trocas de opiniões diferentes e que geram algum conflito. O que é facto é, a pessoa que nos escreveu falava aqui noutra questão, que era a parte do confinamento ter corrido bem, o que é bom, o que significa que havia esta necessidade de estar com o outro e, portanto, conseguiram transformar este tempo num tempo mais positivo, mas depois, ao sair e ao iniciar o período de desconfinamento, nós vemos e somos confrontados com várias coisas, com as quais concordamos ou não, e muitas vezes existe a tendência para comentar essas mesmas coisas. E, portanto, isto pode gerar muitas vezes um conflito, e o que a pessoa que nos escreveu queria perceber também é esta questão da liberdade de expressão, até que ponto é que eu devo dizer aquilo que me apetece dizer, até que ponto é que não, tenho que reprimir, não tenho. E eu acho que é uma pergunta complexa de ser respondida, ou seja, a liberdade de expressão existe, sim, serve para nós dizermos aquilo que pensamos, sim, devemos dizer, sim, mas muitas vezes não está naquilo que nós dizemos, está na forma como nós dizemos. E depois também está no timing em que nós dizemos. E, portanto, o que é facto é, neste período de desconfinamento, estava toda a gente muito ansiosa para poder voltar minimamente a uma normalidade, seja ela o que for, mais concordante por uns, menos concordante por outros, e às tantas, se nós queremos usufruir desse momento, e é tão bom porque também nos permite explorar e analisar sensações que se calhar antigamente nós não notávamos tanto, porque na verdade estivemos privados e portanto o valor que vamos dar, nem que seja a areia nos pés para quem foi à praia ou outra coisa qualquer, é muito maior. E ter alguém que se calhar comenta e de uma forma, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas de uma forma se calhar mais crítica, mais zangada, que é válido, pode não ser tão confortável para o outro. Portanto, no fundo, a liberdade de expressão existe, nós devemos dizer aquilo que faz sentido dizer sim, mas temos que ter um bocadinho mais atenção à forma como nós dizemos e se o nosso comportamento, até seria aqui importante avaliar, por exemplo, se nesta saída de casa o comportamento desde que saí até que cheguei a um determinado sítio foi muito com base em comentários que eu estava a ver noutras pessoas, por exemplo, ou se, por outro lado, foi um comentário inocente
que foi feito, enquanto que todo o caminho tinha sido focado naquilo que o outro queria fazer, ou na forma como se estava a sentir, ou comentar coisas positivas que estava a acontecer por este desconfinamento. Isso é importante. Se for por aí, se foi um comentário isolado que provocou uma reação um bocadinho mais excessiva, ok, não vamos falar sobre isto agora, porque vai gerar ou pode gerar uma discussão, mas podemos voltar a esse assunto e perceber que zanga é essa. Caso contrário, também avaliarmos um bocadinho o nosso comportamento e especialmente a forma como nós comunicamos. Ok. A segunda, quer dizer, isto não está por ordem, mas vou seguindo aqui um bocadinho uma ordem, mas que também, uma das perguntas que também nos chegou durante a semana, aprendi-se aqui um bocadinho quando as pessoas discordam sobre determinado assunto, e alguém se exalta, não é? Este gritar ou elevar a voz é uma agressão, é um ato, é considerado ou pode ser considerado um ato de violência. À semelhança daquilo que a Raquel estava a dizer, a comunicação, enfim, é sempre uma constante adequação, não é? Nós temos que primeiro perceber o conteúdo daquilo que estamos a passar, depois perceber como estamos a passar, o tom de voz, não é? E depois o nível de voz, como se diz, o nível de voz, o volume, desculpem. E isto é fácil de cada um de nós perder um bocadinho as estribeiras, não é? Porque o que é o ato de gritar? Nós, quando gritamos, a nossa tentativa é fazer-nos ouvir. Ou seja, já se parte de um pressuposto que, de alguma forma, nós não nos estamos a sentir ouvidos e então usamos como recurso o falar mais alto. E depois, isto vai gerar defesa do outro lado. Portanto, a outra pessoa, muito provavelmente, também vai se escalar, também vai subir ou elevar o tom de voz e entramos aqui num braço de ferro e deixamos, por e simplesmente, de comunicar, porque depois já ninguém se está a ouvir. Já ninguém está a ouvir o conteúdo das mensagens que estão a ser passadas, e se estivermos a ouvir, estamos a ouvir muito provavelmente o pior delas, não é? Porque vêm todas com uma carga mais negativa, com uma carga mais de ataque, e portanto nós sentimos que temos que nos defender. Se é uma forma de agressão ou não, depende. Não é? Depende de quantas vezes isto acontece, depende do conteúdo que é lançado também, depende daquilo que sentirem que é uma agressão. Não é? Eu acho que em relações humanas, sejam elas quais forem, a medida é muito aquilo que nós sentimos, porque é quase como estamos a tentar falar sobre um contexto de normalidade. O que é normal para mim pode não ser normal para a Raquel, e claramente não será normal para vocês. E por aí adiante, não é? E com a sensação do ser agredido, as pessoas têm pontos de tolerância diferentes. Eu posso me sentir agredida pura e simplesmente pela pessoa me virar as costas e não querer falar. Não é? E eu não precisei de me exaltar para me sentir agredida, para me sentir de alguma forma impedida de poder falar ou de poder trabalhar sobre aquilo que está ali a ocorrer. Portanto, é um bocadinho esta medida. É um ato de agressão se for frequente, se for, obviamente, em tons e em conteúdos não muito positivos, mas mais do que isso, é uma não comunicação. Não é? Quando queremos comunicar com o outro, não é? O mais importante às vezes é ouvir. Porque é que aquele assunto mexe com aquela pessoa daquela forma, que o leve imediatamente a exaltar o tom de voz? Porque é que ela ou ele sente que não está a ser ouvido? O que é que eu lhe estou a passar? O que é que eu estou a emitir? Não é? E fazer esse desdobramento. Porque se for naquele fenómeno do leve e bate ou bate e leva, no fundo acabamos a noite, não chegamos a conclusão nenhuma, não construímos nada, pelo contrário. Tivemos ali a partir um bocadinho os tijolos que há bocado estava a falar e criámos ali um buraco, uma coisa que fica um danozinho ali, não é? Mais tarde, muito provavelmente, vai ser perpetuado ao longo da relação. Outra pergunta que nós recebemos, entretanto, foi se ignorar o outro quando se discorda
deixando de responder ad eternum, se é legítimo ou se pode ser considerado uma falta de respeito. Eu acho que pode ser considerado uma falta de respeito, mas mais do que isso, porque também pode não ser, pode ter só uma manifestação de desconforto por estar sempre a falar no mesmo tema, é importante perceber que há esta necessidade de responder. Se é um assunto que é falado demasiadas vezes e que foi conversado, em que eu expressei a minha opinião e o outro pura e simplesmente não entende, não quer entender ou quer quase que à força fazer-me perceber que aquele é o ponto de vista certo, se assim for, então temos que perceber porque é que é tão importante para a outra pessoa, que eu concorde integralmente com ela neste tema em específico. Esta é uma pergunta muito complexa porque podemos estar a falar de N coisas. Nós podemos estar a falar numa discordância, por exemplo, em ter ou não ter filhos, que é um assunto central muitas vezes nos relacionamentos e com um peso ou com uma carga diferente, ou podemos estar a falar numa discordância política, por exemplo, do enviado. Portanto, também seria importante perceber aqui este tema que está em desacordo. Compreendo que muitas vezes, por ser um tema se calhar demasiado exaustivo, a nossa tendência é ignorar e fingir que não aconteceu, mas isto do outro lado pode ser sentido como o não querer saber, o não estar interessado e pode criar aqui alguma desconfiança, alguma insegurança relativamente a este assunto. Portanto, aqui seria importante, obviamente, perceber qual é o tema que estamos a discordar, se a comunicação sobre esse tema foi feita de forma assertiva e, se calhar, indo de encontro também àquilo que era a pergunta que a Cláudia respondeu há pouco, às vezes mais importante do que manifestar a minha opinião é perguntar, quando eu sinto que nós bloqueamos um determinado ponto, é que eu estou a falar da A, a pessoa está a defender B e nós não saímos daqui, eu posso desconstruir o assunto a perguntar, ok, já percebi que é a tua opinião, o que é que tu sentes em relação a isso? Como é que estás a sentir com esta conversa, com esta troca de opiniões? Eu estou em desacordo ou não estou a concordar, mas eu estou a compreender. Como é que tu te sentes com isso? E às vezes isto é importante para desconstruir uma data de coisas e perceber o que é que está por trás, muitas vezes, esta necessidade que o outro aceite e valide aquilo que é a minha opinião e partilhe dela também. Outra questão que nos chegou tem a ver com como alertar alguém para uma situação que provoca sistematicamente e causa dano no progresso do casal. Quando mencionar repetidamente não surte efeito. Ok, aqui também é um bocadinho aquilo que a Raquel disse, é de resposta complexa porque, enfim, não temos aqui um contexto todo, não é? Portanto, qual será essa situação? É de um foro mais de base? É mais estrutural? Ou é uma coisa enfim, que é mais superficial no sentido de ser mais fácil de trabalhar? Mas mais do que responder a isso é irmos buscar aquela regra que falámos ainda há bocado, que é ser mais lento a julgar e mais rápido a compreender. Ok, eu já pedi isto tantas vezes, não é? Tantas vezes e de tantas formas. Porquê é que isto não surte efeito? Porquê é que do outro lado isto não ecoa da forma como eu espero lá chegar? E tentar perceber, ok, numa conversa franca, honesta, comunicação assertiva, sentados os dois como dois bons adultos, não é? E perceber, olha, isto é importante para mim, isto continua a não acontecer, ou continua a acontecer, pronto, conforme for o caso. Porquê? Porquê que do teu lado não existe essa alteração? É porque sentes que não consegues, sentes que não é importante, não é? Porque claramente alguma coisa está desincronizada aqui. Se calhar a pessoa não muda porque não percepciona a importância da mudança, não percepciona sequer que lhe faz sentido mudar. E isto pode acontecer. Pode ser porque não foi explicado, enfim, da forma como é efetivamente importante, como tem esse peso da outra pessoa, ou pode simplesmente a pessoa de alguma forma sentir que não consegue mudar aquele problema, porque é estrutural, problema, divergência, dificuldade, porque é estrutural e então tenta, mas depois não consegue acompanhar, porque é um esforço
é um esforço continuado, e todos nós sabemos, de alguma forma, que um esforço continuado das duas uma, ou cessa, não é? Porque está em esforço, ou então existe uma quebra, uma outra transformação noutra coisa. Portanto, mais do que tentarmos exigir o que queremos daquela situação, não é? Perceber porque é que a nossa voz, de tantas maneiras diferentes, não conseguiu lá chegar. O que é que está a passar do outro lado? Outra pergunta que nós recebemos, mas se alguém não está a ver neste momento e tem alguma pergunta, algum comentário, por favor, sintam-se mesmo à vontade de falar connosco e depois escrever aqui no chat e nós vamos também responder. Outra pergunta que nos chegou foi de alguém que sente que o parceiro fala pouco e que por isso nunca sabe muito bem o que é que se passa com ele, o que é que lhe vai na cabeça, o que é que ele está a sentir, e isso gera discussão e desconforto. E isto vem um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer há pouco. Muitas vezes nós vamos adiando assuntos e o facto de não se falar ou de não ter uma comunicação aberta e disponível gera insegurança no outro, porque nós, obviamente, precisamos de sentir. Precisamos de sentir que o outro está bem, precisamos de perceber como é que ele está, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, porque há este interesse, não é? No fundo, quase para criar este match que nós precisamos e que é importante. Portanto, muitas vezes, quando esta comunicação não é clara, pode gerar aqui alguma desconfiança, algum desconforto, ou outro sentimento que pode, obviamente, prejudicar a relação. Mas depois também há que compreender o porquê muitas vezes não haver essa comunicação tão aberta ou tão disponível. Portanto, muitas vezes nós também estamos a falar de uma determinada personalidade. Portanto, nós temos pessoas um bocadinho mais reservadas, temos pessoas que ou pode não ter necessariamente a ver com personalidade, mas pode ter a ver com uma dificuldade, tal como é a timidez. A timidez não é uma característica de personalidade, é uma dificuldade no relacionamento interpessoal e, portanto, nós podemos ter alguém que é mais reservado a nível de sentimentos, que tem uma maior dificuldade, por exemplo, em expor emoções, e nós vemos isso muito bem em pessoas que são muito estruturadas mentalmente, por exemplo. Pessoas com objetivos muito certas, QB, ansiosas, portanto, com muito foco, com muito planeamento, são ótimos profissionais, por exemplo, são ótimos a executar tarefas, a planear, a fazer, mas depois nesta parte emocional, porque trabalham mais com a parte mental, não quer dizer que não sintam, quer dizer é que muitas vezes têm dificuldade a expressar esta parte mais emocional. E também há que perceber aqui nesta questão se quando essa pessoa que tem uma dificuldade em expressar um determinado aspecto emocional a faz, não é? O faz, o expõe, como é que é a nossa reação deste lado? Se é o querer saber mais, se é o querer pegar naquilo que foi dito, tentar transformar e devolver, desconstruir, e muitas vezes isso também não deixa o outro à vontade. Eu sugiro, que é, aliás, uma sugestão que eu dei a um casal que eu acompanhei com o mesmo problema que resultou, que foi criarem um livro das coisas importantes. As coisas, ou seja, comprar um livro, um caderno, podem personalizar com fotografia vossa, o que entenderem, e no fundo é poderem quase escrever um ao outro aquilo que sentem, ou fazer perguntas sobre algum tema específico, pode ser só fazer um desabafo, pode ser dar um elogio também. Porquê? Porque há pessoas que preferem ter tempo para pensar, preferem estruturar esse pensamento e escrever com calma, sem ser interrompidos, sem esse confronto que pode causar desconforto, e às vezes o escrever ajuda, porque a pessoa que escreve tem tempo para escrever, para pensar, para sentir, e a pessoa que lê tem tempo para ler e para pensar sobre aquilo que está a ser dito. Uma das regras desse livro é sempre falar no eu. Eu sinto assim, eu acho que, e não tanto de tu devias fazer, tu não tens feito, eu não gosto de sentir, é mais o que é que eu sinto, o que é que eu estou sentindo nesta altura, o que é que para mim é importante, ou então uma pergunta de eu gostava de, isso é importante, falar no eu sinto e no eu gostava que, ou gostava de saber, não é? Eu quero saber, portanto, sem grandes imposições, porque quanto mais há imposições, mais as pessoas se retraem e se fecham no seu mundo e no seu espaço. Portanto, se temos alguém com esta dificuldade em comunicar emoções e sentimentos, podem perfeitamente começar, por exemplo,
por este livro das coisas importantes e poderem dizer coisas importantes um ao outro que vão ajudar também a estabelecer um porto seguro, uma relação de confiança, um espaço pelo menos mais seguro para que aquela pessoa se sinta mais à vontade para comunicar, porque efetivamente a comunicação é importante e não se deve deixar assuntos por resolver ad eterno, porque não vai com toda a certeza ajudar. Ok, Raquel, deixa-me só responder aqui, temos questões no chat. Uma delas, calculo que se prenda com aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado, esta mudança de tanto insistir não muda, não devia ser compreendido na altura do namoro. Bom, existem indícios, não é? Que nós, no início do namoro, obviamente, entendemos como diferenças. Ok, ele pensa diferente de mim, ela pensa diferente de mim, ela age de forma diferente de mim. E às vezes até são estas diferenças que nos captam a atenção. Porque a pessoa é diferente daquilo que conhecemos e consegue ter um impacto em nós e na forma como nós funcionamos também diferente. Porque lá está, gera uma resposta diferente do nosso lado. E estas pequenas diferenças no início de uma relação que são tão bonitas de explorar inicialmente, vão-se às vezes, não é sempre, mas durante o contínuo do tempo de uma relação, vão ficando mais clivadas, vão ficando mais profundas, porque a própria dinâmica da relação, mesmo ao início, se estruturou dessa forma. E então, aquelas diferenças foram aceites de princípio, o que é perfeitamente normal, porque somos todos diferentes, é um facto. O que é que acontece? Acontece que nós, a meio, mais ou menos, da relação, enfim, um bocado mais para a frente, existem outras coisas, existem o trabalho que não corre tão bem, existe o nosso timing pessoal, de repente se calhar já não temos tanta energia para estarmos a tentar trabalhar ou a tentar explorar aquela diferença no outro, ou a tentar perceber até beleza naquela diferença. E o que era, como é que era? E o que era feitio virou defeito, não é? E nós às vezes não nos apercebemos disso. Claro que pode acontecer, no início, termos aquilo que nós chamamos os red flags, não é? Aquelas coisas que nós de alguma forma gera algum desconforto, mas como a Raquel disse inicialmente numa das regras, que é aquela coisa, ok, sim, está bem, ele é assim ou ela é assim, mas eu depois, isto depois com o tempo vai lá, não é? E nós achamos que nos conseguimos moldar ou que conseguimos moldar a outra pessoa. Se isto for muito intrínseco, volto a dizer, ninguém muda ninguém, não é? A pessoa tem que perceber ou percepcionar que precisa de mudar, que quer mudar, para mudar junto connosco. Uhum. E o que é facto é que muitas vezes só complementando, este insistir do não muda e o devia mudar e não muda de todo, muitas vezes até é percepcionado na altura do namoro, por coisas que eu não gosto assim tanto, mas o namoro também é uma altura com uma vivência muito acentuada, portanto é muito turbulenta, não é? É aquela coisa da adolescência, muitas vezes, mas é o flerte, é o jogo, portanto, ainda que tenha estas coisinhas que na altura são pequeninas, do pessoa devia mudar e não muda, mas vá, porque tem aqui outra coisa que eu gosto, outra coisa que eu gosto, etc. Quando há um relacionamento mais duradouro, quando há uma convivência diária, quando há mais responsabilidades, quando há a rotina do dia-a-dia, há este romantismo que às vezes se perde e então essas coisas pequeninas que eu até tolerava porque havia outras que compensavam, de repente se tornam demasiado pesadas e portanto nem sempre é percebido na altura do namoro, mas sim mais tarde quando a pessoa atinge um ponto de saturação, não só por essas coisas pequeninas, por outras que vão acontecendo entretanto, pela rotina, portanto uma árvore de fatores que vêm influenciar. A Maria perguntava se nós criávamos metas e objetivos com os casais. Nós trabalhamos as metas que os casais nos trazem, os objetivos que os casais têm. Portanto, o nosso papel quando nós recebemos um casal é perceber o que é que os traz ao nosso encontro, perceber o que é que efetivamente tem sido um desafio, perceber qual é a expectativa individual de cada elemento do casal
a nível de expectativa sobre este processo terapêutico e sobre a relação, e trabalhamos e percebemos se é possível de ser trabalhado, às vezes não é, ou não estão de acordo. Portanto, trabalhamos sempre com o casal de acordo com aquilo que o casal nos traz. Nunca somos nós que criamos uma determinada meta do nós achamos que a vossa meta vai ser esta. Não, de todo. Nós trabalhamos com aquilo que são os desafios que os casais nos trazem e nós adaptamos e construímos um modelo e um plano terapêutico, um plano de casal com estratégias e com desafios específicos e personalizados para aquele casal, mas os desafios, os objetivos, as metas são sempre do casal e não nós. Avançando para outra pergunta, nos chegou, era como, e nós temos falado aqui um bocadinho no campo da comunicação e entramos noutro campo que também é muito procurado em terapia, de resolver e ter trabalhado, que tem a ver com a sexualidade e com o sexo nas relações íntimas no próprio relacionamento. E uma das perguntas que nós recebemos é como ensinar alguém a seduzir quando essa pessoa considera que isso se resume só a gestos e linguagens. Portanto, no fundo, aqui o que temos, a pergunta era maior, nós tentámos resumir de alguma forma, mas aqui o que nós temos é um conflito entre eu quero ser seduzida e a forma como a outra pessoa seduz não é a forma como eu estou à espera que aconteça, ou para mim não faz tanto sentido, ou eu preciso de mais. E aqui vamos entrar nesta coisa do ninguém muda ninguém, coisas que se mudam, e a pergunta começa: como é que eu ensino a? E já por aqui é complicado, porque se nós estamos a ensinar alguma coisa, e normalmente ensinamos a forma, muitas vezes, que nós queremos que determinado comportamento aconteça, nós estamos, ou podemos estar de alguma forma a exigir que o outro faça daquela forma, porque a forma como ele faz e se sente bem, para mim não me chega. Isto cria aqui uma data de problemas a vários níveis, que é, claro que cada vez mais há igualdade de direitos, as mulheres e homens são iguais, mas há coisas que nós não descuramos de alguma forma, que é um determinado cavalheirismo, e toda a mulher gosta de um homem que seja cavalheiro. O que é facto é que biologicamente, intrinsecamente, o homem tem um instinto de protetor. Portanto, normalmente, os homens, e eu sei que provavelmente estão aqui homens a ouvir, talvez concordarão, talvez não, mas os homens precisam de ser os machos alfa. E, portanto, precisam de sentir algum poder nesse sentido. Um poder saudável, não é? Quando eu falo em poder saudável, é, por exemplo, quando um homem segura a porta a uma mulher, é um ato de cavalheirismo, mas é um ato de poder. Porque eu estou a abrir a porta e eu estou a dizer-te que passes. E nós sabemos e nós reconhecemos que isso é assim, mas nós passamos porque, ok. E é um bocadinho por isto. Portanto, quando temos uma mulher, por exemplo, ou neste aspecto em específico, que é um tema sensível para os dois elementos do casal, porque é demasiado íntimo e há alguma dificuldade muitas vezes em se falar em terapia neste ponto em específico, quando nós temos uma mulher que, ou um homem, é igual dos dois lados, que muitas vezes é muito taxativo naquilo que quer, é muito objetivo, que tenta aconselhar, olha, eu quero assim, ou assado, ou faz antes assim, eu não gosto disso, eu prefiro. Muitas vezes isto provoca uma intimidação e o outro vai sentir, bom, se calhar, se a forma como eu faço não chega, não é? E se eu não consigo corresponder à expectativa da outra pessoa, é melhor não fazer nada. E muitas vezes provoca um afastamento. Portanto, eu acho que poderia ser interessante perceber se mudou alguma coisa, eventualmente, porque presumo que existe aqui um relacionamento, e se houve um relacionamento é porque alguém já foi seduzido. E se assim foi, o que é que mudou, entretanto, ou o que é que estamos realmente a falar nesta necessidade, o que é preciso acontecer mais e de que forma é que estamos a comunicar ao outro aquilo que estamos a precisar e de que forma é que também o outro sente quando essa comunicação é feita, como é que ele se sente perante isso, o que é que está a dificultar, e muitas vezes o que acontece são determinados comportamentos que um elemento do casal quer e o outro sente que não consegue fazer por vergonha, por medo, por não se sentir à vontade para realizar um determinado comportamento, e portanto nós também temos que saber respeitar um bocadinho isso. E a verdade é que qualquer pessoa é sexy quando é natural e não quando tem um comportamento forçado. Portanto, também é importante nós percebermos o que é que a outra pessoa está ou não confortável
a fazer neste campo da sedução, sem exigir e, no fundo, deixar fluir as coisas como são. Raquel, deixa-me só terminar aqui. A Lucília, entretanto, acrescentou aqui outra questão, que era quanto às diferenças, se vale a pena trabalhar pela aceitação ou poderá ser um fator de ruptura. Bom, eu presumo e deduzo que quando se chega a este ponto de tentar perceber se, ok, devemos aceitar para sempre, ou efetivamente pode significar um fator de ruptura, uma vez mais vamos recorrer ao nosso parceiro, ao nosso companheiro, não é? E tentar perceber junto com ele se ele vê essa necessidade de mudar, não é? Porque se de alguma forma aquele defeito, aquela diferença nos agride e se não está a haver um investimento concordante dessa mudança, não é? Então, se calhar ele também não está a perceber ou não quer compreender que deve ou não mudar. E isto sim pode levar a um processo de ruptura, porque é cansativo, é exaustivo para um dos lados, não é? Especialmente o lado que está constantemente a requerer determinada mudança, e para o outro lado também, não é? Porque está constantemente a ser cobrado, constantemente a ser exigido, encostado à parede para revelar um determinado comportamento que não consegue. E se calhar muito cordialmente, lá está, muito assertivamente, perguntar, ok, nós temos estes problemas, ou estas dificuldades, isto. Para ti, vale a pena investirmos, vale a pena mudar, vale a pena trabalharmos nisto ainda, não é? Tentar perceber o feedback da outra pessoa. A outra pessoa pode surpreender e pode dizer que sim, senhora, que sente o mesmo, que quer mudar, mas não sabe como. E então aí investe-se num processo de terapia, não é? Que é um espaço mais controlado, é um espaço mais de moderação e com estratégias novas, com formas diferentes de comunicar. Porque às vezes pode haver aqui esta noção de que está a ser exigido coisas que a pessoa não tem a capacidade para se confrontar e dizer que não consigo mudar. Não é? E nós estamos a chover no molhado. Estamos ali a tentar criar uma ponte que a outra pessoa não está disposta a cruzar. Então vamos perguntar à pessoa se quer cruzar essa ponte, se vê essa necessidade. E se assim for, então sim, há um processo de terapia onde se pode afinar determinadas coisas. E depois então se pensa na ruptura, porque aquela pessoa continua a ser a mesma pela qual nós nos apaixonamos. Só que, enfim, o tempo passou, as rotinas passaram, a família cresceu e há ali muita coisa boa que nós deixámos de ver porque o tempo faz disto também, é a erosão do tempo, não é? Também vai fazendo disto às relações e às pessoas. E muitas das vezes nós escalamos-nos porque não queremos estar a repisar no mesmo, a outra pessoa defende-se porque já sabe o que é que aquela frase vai levar. Enfim, existe aqui uma não comunicação, uma não sintonia, uma não sincronização. Então vamos reavaliar se queremos então entrar nesse processo, se queremos salvar, se queremos reconstruir. A Lucília pergunta ainda se ainda assim vale a pena lutar pela mudança, ainda que a pessoa diga que não quer, ou pelo respeito da diferença. Bom, eu acho que aí a resposta irá com toda a certeza encontrar dentro de si. Portanto, a pessoa não quer mudar, está de alguma forma confortável, portanto, a outra pessoa já manifestou algum desconforto. Também seria importante perceber esta mudança e este feitio, onde é que mudou. Até podia ser interessante quando temos alguma dificuldade em encontrar alguns acontecimentos ou momentos, ou temos alguma dificuldade em perceber no tempo o que é que foi acontecendo, podemos fazer uma linha cronológica de acontecimentos, que pode ser considerada a linha de vida do casal, que nos dá uma compreensão maior, mais alargada do relacionamento e das fases pelos quais este relacionamento foi passando. E depois é um bocadinho perceber, ou seja, dentro, presumo que seja a sua relação, mas dentro dessa casa, da sua casa, se sente bem, se sente que é capaz de aceitar aquilo que o outro diz que não consegue mudar. Efetivamente, pode não conseguir por uma questão
individual e se diz que não quer mudar porque é assim, então se calhar também há que valorizar esse comportamento. Há muitas falsas promessas, aqui não é o caso. Será o aceitar o que posso mudar, certo? Não. O aceitar uma mudança por parte dele, só ele é que pode querer fazer. Por muito que insista. E se insistir num processo de aceitação da outra parte em mudar, aceitar certo, aceitar que nós não podemos mudar, sim. É a única coisa que nós controlamos, é o nosso processo de aceitação. Isto se valer a pena, se me sentir, ou seja, quando eu tenho um relacionamento em que eu não gosto de um determinado ponto, eu manifesto o desconforto e percebo que se calhar a pessoa faz um esforço para mudar, mas voltamos ao mesmo, e isso faz-me acreditar que o outro não está a reconhecer a necessidade e a de mudar aquele ponto, então eu tenho duas opções. Ou aceito, porque digo, ok, é este ponto, mas há outras coisas que para mim são importantes e, portanto, eu até consigo passar isto à frente e consigo aceitar e ver o lado positivo desta diferença, ou então eu não consigo lidar com isto, não se adequa àquilo que eu quero numa relação e, portanto, eu não vou fazer mais nada porque não é da minha responsabilidade. Portanto, sim, aceitar aquilo que nós não podemos mudar quando essa aceitação, não digo que seja fácil, mas que é confortável, acima de tudo. Outra pergunta que nós recebemos tinha a ver como explicar que se gosta e que se deseja a outra pessoa, mas que de alguma forma a forma física interfere no desempenho e prazer de ambos. Portanto, é sempre... Mais uma vez, eu volto a dizer que a comunicação aberta e disponível aqui é importante, pela forma como veio e chegou a pergunta, se sente que interfere no desempenho e prazer de ambos, então eu acredito que existe um desconforto nos dois, e muitas vezes ao ver desconforto as pessoas têm tendência a isolar-se, a olhar mais para dentro, a não comunicar, por medo, por vergonha, por receio, porque ainda dentro dos relacionamentos este é um assunto tabu, que se as pessoas puderem fugir a este tipo de conversas vão fugindo, ainda há alguma dificuldade em abordar estes temas. Portanto, o que eu diria aqui neste sentido é perceber e conversarem os dois sobre esse desconforto. Portanto, aqui entra aquela questão da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro e expormos também a forma como nós nos sentimos e depois arranjar uma forma alternativa ou por causa desta questão da forma física, mas no fundo primeiro talvez até seria importante perceber qual é a expectativa que tem em relação a esse momento, portanto, ao próprio momento sexual, o que é que esperam um do outro, até que ponto é que, sendo que esta forma física interfere tanto nesse desempenho, e eu percebo que sim, portanto há um desconforto e podem comunicar, mas também em conjunto, se há um desconforto para os dois, se é uma vontade dos dois, se gostam um do outro, então arranjar uma forma de que os dois consigam usufruir desse momento da melhor forma possível, sem causar este mesmo desconforto. E isso pode passar, por uma gestão de expectativas, por exemplo, para além, obviamente, de dois, da comunicação. Às vezes é só adequarmos aquilo que são as nossas expectativas, aquilo que nós estamos à espera que aconteça, ou, muitas vezes, que sentimos que o outro espera que nós façamos e, na realidade, pode não ser bem isso. Portanto, é comunicar e talvez fazer aqui uma gestão de expectativas, deixando que este tema seja um tabu. Tem aqui Lívia, que diz: e se for um desconforto somente para uma pessoa do casal? Bom, então... Da última coisa que eu falei, Lívia, pode só esclarecer? Podes ir respondendo à próxima, Cláudia, enquanto a Lívia responde. Sim, então, uma das que também nos chegou, prendia-se aqui com um facto, como alguém aproveitar cada momento para pressionar o outro a ter sexo, mencionando que está em falta e que de alguma forma ignora os problemas de base que prejudicam essa tensão sexual positiva. Ok, é importante também percebermos em que contexto e porquê que existe esta manifestação ou esta tentativa de aproveitar cada momento para, não digo cobrar, mas para chegar ao sexo. Não, isto é feito exatamente pelo quê? O que é que move? É para evitar a confrontação com aqueles temas que não se querem falar,
ou efetivamente é uma forma de escape, não é? Aquela velha ideia que se tem que o melhor das discussões são as pazes e que muitas das vezes se deixam por resolver coisas que são extremamente importantes porque se colmata, por assim dizer, uma discussão, uma comunicação, uma forma de comunicação sobre aquilo que é importante com este ato, com este desfecho. De repente fica tudo, parece que normal, ambos relativamente satisfeitos, mas o problema continua lá. Portanto, é tentar perceber mais do que esta exigência, não é? Que tem aqui por trás, o porquê que existe essa exigência. Temos também aqui outra opção, outra possibilidade. Efetivamente, o parceiro pode ter uma libido mais ativa do que a outra pessoa, e então isto também tem que ser falado, como a Raquel disse e disse muito bem. A sexualidade é um tabu às vezes em alguns casais, e é muito difícil falar de sexualidade, trazer a sexualidade para o verbal. As pessoas, enfim, como é uma coisa mais instintiva, mais de base, normalmente não se fala sobre isso. E é mais difícil. Então, ok, porquê que aquela pessoa está constantemente de alguma forma a pressionar para isso? É insegurança também, é insegurança na relação, insegurança com ele próprio, ele, ela própria, não é? De que forma é que espera que o ato sexual vá resolver determinadas questões? Isto está a ser falado, não está a ser falado? Como é que é feito esse confronto? Está bem? Entretanto, há aqui outra pergunta. É normal deixar de gostar de uma pessoa, parceiro, que amamos e por quem nos apaixonamos? É normal que este sentimento mude da sua forma original? Sim. Ou seja, o processo de conhecimento de uma pessoa, não é? Portanto, aquela fase inicial, do flirt, do jogo, aquilo a que chamamos mais de uma paixão, do interesse, depois dá lugar a algo normalmente mais duradouro, mais profundo, muitas das vezes, onde se constrói uma relação, onde se constrói um projeto de vida a dois, onde há planos que se vão realizando, metas que se vão alcançando, novos planos que se vão definindo. E aquilo em que se acredita é aquela paixão assolapada do início, e se calhar muito intensa, dá lugar a sentimentos mais profundos do ponto de vista emocional, como o companheirismo, a confiança, a amizade, que também faz parte do amor, não é? E ao respeito, portanto, é quase como se de repente, muitas vezes o próprio casal deixa de ser namorado e passa a ser de companheiro, não é? Passa a ser um membro de uma equipa onde conseguem chegar longe e definir novas metas para poder alcançar. No entanto, não é normal desistir de voltar a sentir algumas coisas e de potenciar esses momentos. Daí eu dizer que muitos casais vêm para a terapia porque sentem a necessidade de voltar a encontrar ou reencontrar a tal chama, o tal sentimento, o tal gostar que a pessoa não sabe bem o que é, mas que são aquelas sensações físicas das borboletas ou do nervosismo, do que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer, e por isso há N coisas que nós podemos fazer para tentar reacender essa chama, para aproximar o casal, para provocar, no fundo, esse flerte que todos nós precisamos, e as relações em determinados momentos também precisam, mais que não seja para validar, como forma de validação que o outro está lá, que ainda gosta, que ainda valoriza, até porque todos nós, enquanto seres humanos, vamos passando por N fases, vamos ficando mais adultos, mais velhos, coisas que vamos deixando de gostar em nós, no nosso corpo, portanto, há muita coisa que vai acontecendo a nível de mudança e, portanto, aquela paixão arrebatadora, aquelas coisas do desliga tu, não desliga tu, deixa de acontecer, mas dá lugar a outras coisas diferentes. E depois cabe-nos a nós também trabalhar na relação, porque a relação é preciso ser trabalhada, não é? De uma forma contínua, sem esforço, mas trabalhada para atingirmos aquilo que nós precisamos de alguma forma. Outra pergunta que nos chegou é de alguém que pergunta se a falta de, portanto, alguém que tem, cujas relações sexuais não acontecem há algum tempo,
e pergunta se sentir pouco interesse da parte do outro, sabendo que existe esta diferença na forma de intimidade e de desejo, se é normal, se não é. Portanto, no fundo, muitas vezes, lá está, quando há uma diferença ou na expectativa daquilo que é a sexualidade, portanto, são pessoas que querem coisas diferentes, que procuram coisas diferentes, sensações diferentes, formas de estar diferentes, que querem experimentar uma coisa diferente, que não é tão bem aceito, o que quer que seja. E isto não é comunicado de uma forma aberta e disponível, muitas vezes não é, outras vezes é, mas há uma quebra do outro lado, ou há a exigência de porque é que nunca fazes como eu quero, já te expliquei 1000 vezes que isto é importante e tu não valorizas, ou isto é sempre igual, ou tu não te esforças, ou tu não procuras, ou não sei o quê. Quando há muita cobrança neste ponto, existe um afastamento. Esse afastamento provoca uma falta de comunicação. E aqui gera uma data de inseguranças do é normal, não é? Será que ainda sou suficiente? Será que a pessoa ainda valoriza? Será que a pessoa ainda gosta? Portanto, gera uma data de desconfianças e de desconforto. Portanto, a parte a sexualidade num casal é um elemento importante. Não é, obviamente, o único, mas é um elemento muito importante para a grande maioria dos casais. É um dos temas que muitas vezes aparece por ser um tema difícil de abordar, por ser um tabu muitas vezes, por não haver ainda uma comunicação aberta disponível, com receio daquilo que o outro vai pensar. Isto acontece, por exemplo, muito na questão das fantasias sexuais, por exemplo, em que um dos elementos tem uma determinada fantasia, mas tem medo de expor ao outro elemento, com medo daquilo que o outro vai pensar sobre. E isto revela-nos ainda um pouco à vontade para se conversar sobre estes temas. Aqui parece-me que há esta diferença na forma de intimidade e de desejo, e isto pode provocar, porque muitas vezes acontece, embora não conheça caso a caso, mas muitas vezes acontece haver uma cobrança, e quando há uma cobrança, normalmente há um retrair e há um proteger, e portanto um afastamento. Depois temos aqui a última para fechar, que é alguém que enfim, que está a passar agora também por um acompanhamento individual, enfim, no psicólogo, diz que tem tem tido alguma ajuda, algum desenvolvimento neste caso, que o parceiro, pelo seu lado, não vê a necessidade nesse acompanhamento individual e, enfim, e que de alguma forma relata que sente que mesmo para um período curto de relação, as dificuldades na relação são grandes, e questiona como é que pode avaliar que a terapia de casal vai ajudar ou não, ou se é melhor cada um seguir a sua vida individualmente. Lá está, como respondi ainda há bocadinho, isto é coisa para se conversar a dois, não é? Tentar perceber se essa mesma dificuldade é sentida pelo outro lado, e se existe vontade efetiva de provocar ou de construir, enfim, de desenvolver novas estratégias para levar a relação adiante. Porque se a outra pessoa, não é? Se o outro indivíduo com quem nós estamos a fazer essa unidade não percepcionar essa necessidade, por muito que nós queiramos chegar àquele lado da ponte, essa pessoa não vai fazer a travessia connosco. E isto é também algo que temos que respeitar e que está tudo bem, porque a cada um cabe as suas decisões. E no fundo é tentar aqui perceber também, não é? Se ainda com estas dificuldades todas, se vale a pena continuar a trabalhar nesta relação. Mas lá está, discutido em casal. Da mesma forma como nós discutimos ao início, se vamos passar de uma relação mais pontual para uma mais estável e depois vamos juntar. E à medida que vamos passando pelas várias fases de relação, a ideia de entrar numa terapia de casal ou de quebrar o laço, por assim dizer, que vos une, que une a relação, também deve ser conversado, dizer assim, olha, eu cheguei ao meu limite, eu não consigo mais conviver com esta situação assim. Portanto, sentes o mesmo, tens as mesmas dificuldades, sentes que eu de alguma forma também sou intransigente, o que é que sentes do outro lado? Ok, vamos chegar a um acordo, vamos salvar isto,
é um compromisso mútuo salvarmos isto. É porque eu continuo a gostar de ti nesta medida. Mas, se não houver nenhuma alteração, vai ser difícil, não é? E então tentar encontrar aqui este comum acordo, mas essa é uma decisão que enfim, cabe aos dois. Tínhamos ainda aqui uma última pergunta que tinha a ver com mensagens com outras pessoas, flertar com outras pessoas, trocar mensagens com pessoas externas à relação, se é normal, se não é. Alguém que tinha manifesto algum desconforto neste tópico e que, à qual o outro elemento respondeu que era uma coisa normal. E muitas vezes há surgem estas perguntas, ou seja, não foi umas mensagens, foi um flertar com pessoas externas, não há um contacto físico, não há uma traição, e depois existe sempre alguma dúvida de se devo ou não aceitar este comportamento. E foi um bocadinho na sequência que nós recebemos esta pergunta. Eu acho que aqui devolveria a pergunta. Se se sente confortável em aceitar esse flerte, essa troca de mensagens com outras pessoas diferentes. Se sim, então esse modelo de relação funciona para si. Se não, se é algo que a deixa desconfortável, que a deixa triste, que a faz sentir-se insegura, algo que não compreende, então aí não deve aceitar, deve entender isso da forma que entender, da forma que sentir, deve expor esse desconforto e, portanto, deve-se fazer valer daquilo que é a sua opinião. Portanto, nestas coisas das relações, há pessoas que vão dizer que sim, que é algo normal, porque não é nada físico, há pessoas que vão dizer que não, que é intolerável, mas é um bocadinho um modelo de relação, para mim, que faz sentido, não serve a toda a gente, não é? Isso não serve a toda a gente. Isto significa que cada pessoa define o que é melhor para si, aquilo que concorda, com o que é que se sente ou não confortável para aceitar, de que forma, e portanto, se já expôs, se do outro lado há uma não compreensão do que quis dizer, e ainda assim, e só pelo facto de me ter enviado esta pergunta, ou de nos ter enviado esta pergunta, é porque efetivamente este é um tema que a deixa desconfortável. Se assim o é, então não deve aceitar coisas que não lhe fazem sentido. Então, estamos aqui quase a chegar ao fim desta sessão. As perguntas que nós tínhamos recebido, penso que foram todas respondidas e queríamos aproveitar para perguntar se mais alguém ainda tem algum feedback ou alguma última questão que queiram colocar. Se tiverem, aproveitem agora. Se não, iríamos dar por terminado, não antes de primeiro fazer aqui o tal sorteio que nós dissemos no início que iríamos fazer, onde vamos sortear 2 pessoas que possam ter efetivamente os 30 minutos para conversar com uma das nossas colegas que estão aqui. Então, deixamos aqui estes breves momentos para perceber se alguém quer partilhar mais alguma questão. Entretanto, eu vou pôr aqui já os nomes para sorteio aqui num site que faz sorteios online, portanto, e vou tratando disso enquanto vocês fazem aqui as últimas questões ou deem-nos algum feedback também, se foi importante para vocês esta conversa, como é que se estão a sentir. Portanto, escrevam aqui enquanto eu vou pondo aqui os nomes para fazer o sorteio. Pode ser? Vou aqui já colocando e já volto aqui para conversar convosco. Certo. Dizer talvez que esta sessão estes vouchers serão de 30 minutos, é um momento onde podem vir, para quem ganhar, os 2, que pode vir só um momento do casal, para fazer alguma pergunta mais individual que tenha, para pedir alguma estratégia que lhe faça sentido. Portanto, dizer também que, caso seja atribuído esse voucher, e depois não sinta a necessidade, por exemplo, de utilizar ou não tenha nada relevante ou algum desafio que faça sentido trabalhar nesta sessão de 30 minutos, pode ser para oferecê-lo a alguém que faça sentido. Portanto, no fundo é avaliarmos e também passarmos e darmos a oportunidade a outra pessoa para poder fazer alguma questão ou trabalhar algum aspecto ou pedir algum tipo de ajuda nesse sentido. Dizer também que muitas vezes na terapia de casal as pessoas vão perguntando se devemos ou não fazer, e aquilo que eu diria é sempre que existe um desafio, sim, as pessoas devem procurar a terapia de casal, e na realidade esta coisa dos psicólogos e da terapia
devia ser quase como ir ao dentista, uma coisa perfeitamente normal que todos nós podemos fazer, que não faz mal a ninguém, nós não mordemos a ninguém e, pelo contrário, ajudamos as pessoas a serem mais felizes um bocadinho todos os dias. Dizer também, aqui quase como forma de despedida da minha parte, que nenhuma terapia de casal funciona se cada elemento do casal esperar que a mudança venha do outro. Portanto, quando se avança e abraça uma terapia de casal, é para mudarmos alguma coisa, mas para mudar alguma coisa no relacionamento, mas também para estarmos disponíveis a mudar alguma coisa em nós. E isso é sempre o mais importante. Ok, também complemento. Desculpa, Paula, ias... E aqui dizer o que é que segue. Segue. Espera, então, ainda não sei se estas pessoas estão cá. Então, a primeira é a Isabela Mourinho. Não sei se a Isabel está cá ou não. Se não estiver, eu vou passar para outra pessoa. Portanto, a Isabel, se estiver, que diga aí um ok. E se não, vou já dizer a outra, que é a Elizabeth Pinto. Eu acho que tínhamos aqui uma Elizabeth Pinto. Acho eu. Sim, Elizabeth, sim, está. Lembro-me do nome, sim. Eu acho que tínhamos uma Elizabeth. Elizabeth, se estiver, ou se ainda estiver, pelo menos, eu sei que já escreveu aqui uma mensagem, se ainda estiver, ok. Elizabeth, tem interesse nesta conversa, neste voucher, para que possamos oferecer-lhe, ou se não tiver, podemos passar para outra pessoa. Agradecemos só que nos dê esse feedback, só para perceber se a Elizabeth poderá querer, ou oferecer a alguém, este voucher para conversar com alguma destas colegas. E sim, ótimo, se não passaremos a outra pessoa, e penso que a outra pessoa, a Isabel, não está, então acho que vou passar aqui para um outro nome, e temos aqui... O atendimento, desculpa Paula, a Elizabeth estava a dizer que era do Porto e que é difícil. O atendimento é feito online, ok? Online, exato. Portanto, não é presencial, é online. A Wikiround dá conteúdos online, portanto, é nessa modalidade, principalmente nesta fase ainda, que estamos a trabalhar. Ok, então, a Elisa mantém então isso, não é? Então, depois os outros nomes que saíram aqui foi a Renata Dantas, que também não sei se está, e o Carlos Gaspar. Esta são bastante proveitosa, esclarecedora, obrigada. Obrigada, Fernanda, um beijinho para ti. E então, penso que, não sei se está o Carlos e a Renata. Se não estiverem, então se calhar o que nós vamos fazer é, vamos contactar as pessoas que tiveram ou seja, que saiu aqui estes nomes, e depois, se tiverem interesse, poderão usar. A Elizabeth está a dizer que sim, que tem muito gosto em falar com a Raquel, então, mas não por questões de terapia de casal. Tudo bem, pode falar do que quiser, não há nenhum problema. Então, Elizabeth, vamos oferecer assim, e depois vamos contactar o Carlos, que estava aqui também o nome dele, e a Renata, para perceber se algum deles tem interesse. Muito bem, queremos então agradecer a vossa presença hoje aqui neste webinar, espero que tenha sido proveitoso para todos vós, e alguma coisa que precisem, também têm os nossos contactos, wicaron.com, mandem-nos também um e-mail. Obrigada a todos, esperemos que esta fase de desconfinamento traga novas realidades e que consigamos todos ter aquela realidade que estamos todos à procura, e que sejamos acima de tudo felizes todos os dias, com acima de tudo vontade de viver e amar, porque a questão das relações de amor acima de tudo, amor é dar. Eu amo alguém, e muitas vezes achamos que estamos numa relação só para receber, e se pensarmos que quando nós amamos alguém é um sentimento nosso, não tem que ser exatamente igual à sensação que o outro, ou aquilo que nós expectamos, mais uma vez as tais expectativas, à espera de que o outro ame-nos da mesma forma como eu amo o outro. Então também é uma aprendizagem sobre o que efetivamente é amar de uma forma descomprometida, sem quereres que o outro faça o mesmo. Mas isso lá está, faz tudo parte das nossas aprendizagens sobre o que é a vida, o que é amar. E então despeço-me com um grande beijinho, um grande abraço para todos, e até breve. Até breve.